Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje, nessa noite de quinta-feira, nós daremos então a continuidade no nosso estudo bíblico, tratando o Sermão da Montanha. Lembrando que o Sermão da Montanha, ele se inicia no capítulo 5 e se encerra no capítulo 7. Nós ministramos até o versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Hoje nós daremos continuidade nesse estudo no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós precisamos entender que até o versículo 6, Jesus tratava o crente e tratava o seu caráter. Do versículo 1 ao versículo 6, Jesus ele trata do crente e o seu caráter. Agora, do versículo 7 a seguir, Jesus vai tratar, ou seja, ele fará então um teste geral, a qual estamos sendo submetidos por ele, criteriosamente. Agora, aqui a situação muda, porque agora ele vai mostrar, não o caráter, mas agora ele vai mostrar motivação, aquilo que se faz e aquilo que se é. É exatamente isso que Jesus vai tratar acerca da misericórdia. Ele vai trazer até a nós, os seus ouvintes, um teste extremamente prescrutador. Ele vai prescrutar todo o interior do ser humano. É exatamente isso que ele vai tratar aqui nesse versículo 7. Ele vai tratar a motivação, ele vai tratar a questão de ser, e não a questão de fazer. É o que ele vai tratar aqui agora. É um teste sobre nossa essência, o que somos, não o que fazemos. O que ele vai tratar nessa bem-aventurança. Jesus vai nos ensinar que ser é mais importante do que fazer. Ser é mais importante do que fazer. É tão verdade isso, que nas epístolas vai nos mostrar que as obras não salvam ninguém, que as obras sem fé é morta, e que fé sem obra também é morta. Há uma ligação entre as duas. Jesus vai tratar na questão do ser, que é mais importante do que fazer, porque você deve compreender comigo que muitas pessoas fazem, mas quais são as motivações do fazer? O que quer dizer isso? Você há de concordar comigo que se para as muitas pessoas que fazem, você intitularia uma pessoa salva, se você não soubesse que as obras não salvam. As obras são resultado daquele que tem fé. Só produzem essas obras aquele que tem fé. Produz essas obras aquele que foi transformado. A transformação, a consequência de transformação é a realização de boas obras. Não se realiza boas obras para ser alguma coisa. Ele realiza boas obras porque ele já é alguma coisa, porque ele já produziu, porque ele já foi transformado, porque ele foi mudado. A ideia aqui de Jesus é que o meu cristianismo precisa me controlar, e é mister que eu seja controlado pela verdade. Ele é o centro de toda a verdade. A grande verdade é que o Espírito Santo que proclama o que o indivíduo é, e em termos de cristianismo, essa é a grande verdade. É o Espírito Santo que confirma, é o Espírito Santo que autentica que esta pessoa, que esse indivíduo é em termos de cristianismo. Não sou eu, não sou você que nos averigua,
se eu sou um bom crente, se eu não sou um bom crente. Não sou eu que tenho essa prerrogativa de dizer, olha, Andréia é uma boa ou uma ruim crente. Automaticamente, Jesus vai falar sobre a figueira e seus frutos, e ali subentende que Jesus está dando uma ideia de análise, e não de crítica e nem de julgamento, mas uma ideia de análise. Analise. Toda vara que tiver em mim e não produzir fruto, o meu Pai vem e corta, mas toda vara que estiver em mim e eu estiver nele, esse produz muito fruto, e o Pai vem, poda essa árvore para que dê mais fruto ainda. A questão não é de eu estar, a questão é se ele está em mim, porque eu posso muito bem estar no lugar, mas ele não está em mim. É essa a diferença que Jesus vai falar lá em João 15, a figueira verdadeira, a videira verdadeira. A grande questão então é que o Espírito Santo que proclama o que o indivíduo é ele que autentica quem é esse indivíduo. Não sou eu e não sou você. Jesus vai dizer lá na frente, ele vai tratar essa questão, não julgueis para não ser julgados, que é muito mal interpretada, muito mal julgada. As pessoas, por não perceber o que Jesus está dizendo, na questão de julgar, mas Jesus vai tratar isso, não julgueis para não ser julgado. Você não tem prerrogativa para julgar o seu irmão. Ele vai falar, tira a trave do teu olho antes de julgar o teu irmão. Ele vai mostrar essa prerrogativa que não é nossa, mas é o Espírito Santo. Todos nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, então, ele resumiu a lei de Deus em 2 grandes mandamentos. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O tema hoje é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso nós encontramos. Então, o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39, Jesus vai dizer isso. E é interessante observarmos que no próprio Sermão do Monte, especialmente nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus está nos ensinando de forma bem detalhada, de forma bem prática, acerca da nossa responsabilidade de amarmos a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. A grande pergunta, eu quero fazer uma pergunta retórica: você ama o teu irmão como você se ama? Porque não é só uma frase jogada ao vento, é uma frase, se você se ama, como que eu me amo? Me cuidando, tendo atenção, tendo um carinho, tendo respeito, tendo tudo. Você ama o teu irmão dessa forma? É uma pergunta retórica que não existe. Responde para você aí. Ou você tem amado o teu irmão dessa forma, da forma que você se ama? Fica aí, esse ponto aí de interrogação na sua cabeça. Analise a sua vida. Agora é você analisar a sua vida cristã. Porque é isso que Jesus vai tratar aqui. Jesus não vai tratar de fazer. Eu quero saber o que você está fazendo. Eu quero saber quem é você. Qual é a tua intenção? E qual é a profundidade do teu cristianismo? É isso que ele vai tratar aqui. Então, as 4 primeiras bem-aventuranças, por exemplo, apontam especialmente para o nosso relacionamento de amor para com o nosso Deus. O crente que ama a Deus, reconhece o seu pecado e a sua necessidade da graça de Deus para ser perdoado. Ele se entristece e chora por ter pecado contra Deus que tanto ama. Sendo manso, o crente demonstra o seu amor por Deus numa atitude de confiança nele e também amor pelo próximo, não se vingando dele por lhe fazer algum mal. O crente que ama a Deus tem fome e sede de justiça. Por causa do seu amor por Deus, ele tem prazer em agradá-lo através de uma vida de obediência aos seus mandamentos.
não é simples assim o cristianismo, do jeito que a gente pensa. Eu costumo dizer, e essas são frases minhas, que você deve viver um cristianismo responsável. Você não pode viver um cristianismo assim, a Deus dará, eu faço o que eu quiser da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Você está errado, você está fora. Não é esse evangelho que Jesus está falando no Sermão da Montanha. Não é esse evangelho. Esse evangelho me faz então ter obediência aos seus mandamentos, a viver a minha vida para agradá-lo. O apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, preste bem atenção aqui, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo não pertence mais a mim. Agora eu vivo, Paulo está dizendo, eu vivo para a glória de Deus. Eu não sou dono da minha vida. Eu não sou dono da minha vida, eu não faço o que eu quero da minha vida, porque eu tenho alguém a prestar conta, eu tenho alguém a dar reverência, e tenho alguém a qual eu vou testemunhar. Quem é que vai? Eu não estou vendo Jesus aqui. Onde que eles vão ver Jesus? Me responde. Aonde? Em quem que eles vão ver Jesus? Em nós. Em nós. É em nós. E essa resposta é uma responsabilidade que Jesus quer de mim e de você. E se tratando da misericórdia, na quinta, sexta e sétima bem-aventuranças, Jesus agora tem em mente, especialmente, o nosso relacionamento de amor com o nosso próximo. Ele enfatiza essa responsabilidade cristã de amarmos o próximo como a nós mesmos. Na verdade, existem muitas maneiras pelas quais nós podemos expressar o amor cristão pelo nosso próximo. E aí eu vi uma barbaridade uma vez, falando: você aprendeu que o seu próximo é quem? Meu próximo é meu pai, é minha mãe. Coitado, não entendeu nada ainda. Quem é que é meu próximo? Quem é seu próximo? Quem é que você acha que é seu próximo, irmão? Vamos lá, vamos falar, vamos participar. Aqui você pode falar, aqui você tem voz. Quem é seu próximo para você? Aquela amiguinha que você ama, fazem a unha junto, que maravilha, como eu gosto de você. Isso aí é fácil. Isso aí não é teu próximo. Quem é teu próximo? Aquela amiga, aquele amigo que te dá aquele sapato de couro, coisa linda, faz 10 anos de amizade, eu ganhei presente agora, top, né? Como diz aí. Isso aí é fácil, isso aí não é teu próximo. Teu próximo é aquele que não tem condição de te dar um palito de fósforo. Teu próximo é aquele que você não conhece e que você vai ter que ajudá-lo. Teu próximo é aquele que não tem condição de responder na mesma altura a você, aquilo que você faz por ele. É fácil a gente ajudar quem a gente conhece, né? Muito fácil. Independente, exatamente, sem esperar nada, absolutamente nada em troca, nada. Você deve se arremeter lá do bom samaritano, lá é uma lição, o bom samaritano. Obviamente que o bom samaritano ali é Cristo, está reproduzindo, é uma história, para falar dele mesmo, o que ele fez por mim e por você. Mas nós vemos os religiosos passando aquele coitado que é espancado na beira do caminho, passam, não fazem nada, mas nós vamos chegar lá. Então, existem muitas maneiras de expressar o nosso amor cristão pelo nosso próximo, e nessa bem-aventurança, Jesus mostra pelo menos 3 aspectos importantes do amor cristão que devemos ao nosso próximo. E podemos então expressar o amor pelo nosso próximo, sendo misericordioso para com ele, sendo puro de coração para com ele, não agindo com falsidade, mas com honestidade em relação a ele, também sendo pacificadores ao cultivar e promover a paz entre os irmãos e para com todos os homens. Nesse sermão nós trataremos especialmente dessa quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Devemos nos atentar então para o ensino de Cristo contido nesta quinta bem-aventurança,
Para quê? Para aprendermos o que o Senhor tem a nos ensinar nesta quinta bem-aventurança. Nós vamos trabalhar com dois fatores aqui. Primeiro, nós vamos tratar o significado de ser misericordioso. Na época que Jesus exerceu o seu ministério terreno entre os homens, nessa época que ele exerce, ele encontrava-se rodeado de judeus, gentios, romanos, e que dominavam o mundo habitado daquela época. E todos puderam ouvir e ver os ditos e feitos que Jesus realizou. Tanto os romanos, como gentios, como judeus, ouviram tudo que Jesus fez, todos os seus feitos. Porém, o evangelho trazido por Jesus para os seus discípulos, especificamente o ensino da quinta bem-aventurança sobre a misericórdia, era completamente contrário ao pensamento e padrão de vida, tanto dos judeus, tanto dos gentios, quanto dos romanos. Mas eu digo para você que esse ensinamento de Jesus ainda é tão evidente que não é familiar nos dias atuais da igreja contemporânea, porque não entende o que é isso, o que significa isso. E a gente vê que era totalmente contrário ao pensamento, era contrário ao padrão de vida de todos, dos judeus, dos gentios, da época, representado nas pessoas dos seus líderes religiosos, como dos gentios romanos. E tanto os judeus quanto os romanos da época de Jesus não conheciam a prática, o que era misericórdia. Eles não sabiam o que significava isso. Eles não entendiam essa palavra, eles não era familiar. A misericórdia era uma palavra conhecida, mas não praticada. Ela é uma palavra conhecida e não praticava. Hoje está diferente. Você acha que tem muita vantagem você dizer que conhece? Porque quanto mais conhecer, mais o peso no seu pescoço fica. Quanto mais você diz que conhece e não faz, mais pesado vai ficar para você. Jesus disse: é melhor você não conhecer do que conhecer e não praticar. Então faz o seguinte: amarra uma pedra no pescoço e se lança no mar, que é melhor. Nossa, irmão Cristian, que duro isso aí. Não, foi Jesus que disse, não fui eu. Então muitos conhecem essa palavra, mas não praticam essa palavra. Conhecem, mas não praticam. E por diversas vezes Jesus teve de censurar os judeus de sua época, representado pelos seus líderes. Ele teve que censurar por causa de sua religião externa, legalista e hipócrita. Porque eles eram legalistas, eles eram hipócritas. Engolia um mosquito e escoava um camelo. E os judeus eram os mais hipócritas que existiam nessa época, por causa dessa religião externa. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não pode se admitir viver uma religião externa. Porque quando você começar a viver essa religião externa, vai para o espelho e olha o que está refletindo lá e tenha vergonha. É esse sentimento que nós temos que ter. Eu tenho vergonha de dizer que sou cristão, mas na palavra. Qual é a diferença que nós teremos dos judeus, dos gentios e dos romanos, que conheciam a palavra misericórdia, mas não conheciam na prática, não praticavam? Qual é a diferença que teremos dos judeus legalistas, hipócritas, que engoliam um mosquito e escoavam um camelo, e que tornavam as pessoas 2 vezes mais dignas do inferno com as suas hipocrisias externas? Ah, Senhor, graças a Deus que eu não sou que nem esse aqui, ó. Eu dou dízimo de tudo, eu faço tudo isso, mas não sou que nem esse miserável aqui. É isso que eles faziam na praça. Eles julgavam, apontavam o dedo: eu não sou que nem ele. Ele nem sabia que tinha um Deus apontando para ele. Então,
Em Mateus capítulo 23, o versículo 23, o Senhor lhe respondeu duramente dizendo aos fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E aqui vai um ensinamento de leve, aqui a questão do dízimo. Dízimo é bíblico. É bíblico, está aqui no Novo Testamento. Jesus está confirmando que eles davam dízimo. Jesus não está, a censura aqui é da hipocrisia, não do dízimo. Então o dízimo no Novo Testamento é pela graça, reconhecimento que você faz daquilo que Deus te deu, seu trabalho, da sua saúde, da sua vida. Senhor, eu estou sendo grata, eu estou ofertando a sua casa, é gratidão, não é obrigação como era no Antigo Testamento. Mas apesar do conhecimento que tinham de todo o Antigo Testamento, o fariseu não era para café pequeno não. Escriba então, escriba vivia com o rolo, os pergaminhos no ombro, não era café pequeno não, eles conheciam tudo de Antigo Testamento, ponta a ponta. Os camaradas liam, faziam as coisas, eles faziam mesmo, jejuavam 3 vezes no dia, eles faziam tudo aquilo que Jesus falou, vocês fazem, mas vocês devem fazer isso sem omitir as outras coisas, a principal, que é amar, que é ter misericórdia. O que adianta você ser um bom dizimista, mas você não tem misericórdia? O que adianta? O que adianta você ser um bom ofertante, mas a sua motivação é completamente errada, é só para se exibir? Infelizmente, o tempo que nós vivemos, o dízimo é o que manda na igreja. Michele dá um dízimo maior, então vou deixar a Michele fazer o que ela quiser. Deixa ela mandar na igreja, porque na final de contas, o dízimo da Michele, Ou vamos deixar o Lucas, deixa ele lá. Mas o Lucas está fazendo coisa. Não mexe com ele não, porque o dízimo dele é maior. É assim. A igreja contemporânea, em muitos lugares, está assim. Você não dá? O dele é pequeno, o dízimo dela, então nem liga para ele, deixa ele lá no canto. É assim. Não te vê como pessoa, te vê como número. Te vê como assim, isso aqui. E eles faziam uma coisa e omitiam a outra, apesar do conhecimento que eles tinham, então, do Antigo Testamento, que ensina claramente e em muitos lugares que Deus é misericordioso e que Deus requer misericórdia do seu povo. E eles negligenciavam na prática, o exercício da misericórdia em virtude da sua hipocrisia e em virtude da sua tradição. Quanto aos gentios e romanos, a palavra misericórdia não existia no vocabulário deles, enquanto dos judeus e escribas e fariseus, eles conheciam, mas não praticavam. Enquanto os gentios e romanos, essa palavra não existia no vocabulário deles, não havia lugar para misericórdia no estilo de vida de gentios e romanos, que eram truculentos. Para gentios e romanos, a palavra misericórdia era uma palavra desprezível. Um dos seus filósofos da época chegou até dizer que a misericórdia era a doença da alma. Filósofo da época. Isso aí é uma chaga, isso é uma doença, desconsiderando completamente a essência da misericórdia, que é acudir, que é acolher. O que significa misericórdia? Misericórdia significa, no seu ato mais extremo, dó, de parceria com a ação. Não basta você ter dó, tem que ter ação. O que Deus fez? Na sua misericórdia, a gente não pode confundir misericórdia e graça. Graça é uma coisa, misericórdia é outra. O que Deus fez? Ajude misericórdia. Como? Ele amou o mundo de tal maneira, pessoas, povos, tribos, línguas e nações. Não é amor universal. Lembre disso.
que enviou seu Filho unigênito. Então ele não só tem palavra, ele não só tem misericórdia, mas ele tem ação. E qual é a ação dele? Qual é a resposta da ação? Ele envia o seu Filho, ele dá o seu Filho, ele entrega o seu Filho. Então não basta você ter dó de pessoas, você tem que ajudar. Ah, você ficou sabendo? Então eu sempre digo, é com você. Viu alguém na sarjeta morrendo de fome? É com você. Ah, Deus, cadê? Não, é com você mesmo. Ai, que dó. O que adianta você ter dó? Você não faz nada por ele. O que adianta você ter dó, saber que está sofrendo? O que você vai fazer? É com você. Alguma coisa você tem que fazer, você tem que contribuir. Misericórdia é dó, de parceria com ação. Eu tenho dó, eu tenho misericórdia, então eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa para contribuir. Um homem misericordioso, no pensamento, doutrina romana e gentílica, era sinônimo de fraqueza. Você vai encontrar pessoas assim por aí. Sai da mão. Né? Você sai na rua aí para o trânsito, né? Você vê andarilho para a rua, né? Tem gente que até julga, olha lá, ó, é um miserável, quer saber de nada, não quer abandonar essa vida. Quem falou isso para você? Você conhece a vida dele? Nós conhecemos a vida dele? O que é mais fácil, julgar ou ajudar ele? Eu me recordo de uma feita, me permita, eu vou abrir um parênteses aqui em Mojimirim. Eu me recordo de uma feita que eu estava no centro da cidade. Isso é para a glória de Deus e o mérito é de Cristo. Só estou dando um exemplo para você. Ah, Cristo está falando aí, mas ele viveu isso daí, não sei o quê. Deixa eu contar rapidinho, abre parênteses aí. Eu estava no centro da cidade, aí eu estava comendo um lanche numa panificadora, uma padaria ali no centro, na rua de Gaspe. Acho que é padaria central, não sei se da época, não lembro. Aí eu sei que passou um homem, ele estava com fome, estava com muita fome. O senhor me dá uma coisa para me comer? Pois eu peguei ele pelo braço, levei ele lá dentro da padaria, sentei ele, e os caras já querendo tirar ele para fora. Opa, pode deixar ele aqui, o que ele vai comer pode deixar que eu vou pagar para ele está com fome. Mas se eu olhar com um olhar de julgamento, e se eu começar a analisar ele, opa, ele não está arrumado como eu, não está cheiroso como eu, não tomou banho como eu, não tem presença como eu, longe de mim, eu tenho dó, mas não vou fazer nada. O que as pessoas vão pensar de mim, quando olhar eu fazendo isso para essa pessoa? O que é isso aí, misericórdia ou desprezo? Desprezo. Eu encontrei hoje mesmo no trânsito, senhor me ajuda, estava de amuleto. Eu falei, rapaz, eu não tenho, e não tenho mesmo, e se eu tivesse eu te ajudaria, mas hoje eu não tenho. Quando eu tenho eu ajudo. O que você vai fazer depois com o dinheiro, o problema é seu, eu vou ajudar você. O que você vai fazer daí, depois é você e Deus. Eu vou te ajudar, eu vou ter um gesto de misericórdia, ação de misericórdia. Estou com fome, se ele vai comprar pinga, droga, o problema é dele, o problema é dele. Então um homem misericordioso não tinha valor para os romanos, mas sim aquele que fosse destemido. Então para o pensamento romano e gentílico, homem que tivesse misericórdia era fraco, homem que tivesse misericórdia era desprezível, mas o homem que tinha valor para eles era um homem destemido, rígido e cruel em seus atos. Será que a gente às vezes não é assim cruel nos nossos atos? Será que às vezes inconscientemente nós aderimos e adotamos a filosofia romana da questão de misericórdia? Você é tonto, já viu alguém falar assim, você é bobo, você vai ajudar fulano? Você é tonto, vai ajudar fulano de novo? Já ouviu isso? Quem que já ouviu esse ditado aí? Ditado não, palavra mesmo. Larga a mão, rapaz, para com isso. E aí? Aí você tem que, quando você ouvir essas palavras, tem que olhar para Jesus. Olha o que Jesus fez, ele desistiu de você?
Ele acusou você? Ele condenou você? É a gente que abandona ele. Ele não. É a gente que deixa ele. É a gente que troca ele. É a gente que deixa ele para depois. A gente que deixa ele por último. A gente que deixa as coisas que ele ama por último. Mas ele nunca abandona a gente. Ainda que teu pai ou tua mãe te abandonar, Jesus dizendo, Deus dizendo, não te abandonarei. Entendendo que as próprias leis do império, na época de Jesus, davam espaço para a crueldade e desprezo da misericórdia. A própria lei da época dava vazão para isso. Sem misericórdia, sem dó. Por exemplo, um homem romano tinha o direito de matar ou deixar viver seu filho recém-nascido. Era uma lei. Não gostei desse menino, não gostei dessa menina, pode matar. A lei romana permitia isso. Sem misericórdia, homens cruéis, pensamento cruel, atitude cruel. Eles tinham poder na lei de matar os seus escravos, até mesmo a sua esposa, se eles estranhassem. A lei romana, sem misericórdia, na época de Jesus, é o que eu estou falando aqui. Então você tem que entender por que é que Jesus no sermão da bem-aventurança está dizendo, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o tempo está indo embora, irmão, muito pouco. Por isso que você entende que Jesus está falando, ele está falando para um grupo de pessoas, estão à volta dele no sermão da montanha, gentil, romano, fariseu, publicano, saduceus, estão tudo ali ouvindo o que ele está falando. Os romanos, gentios, judeus, fariseus, sabiam muito bem o que Jesus está falando. Mas Jesus olha para os misericordiosos e diz, bem-aventurado é vocês, feliz é vocês, porque vocês alcançarão misericórdia. De quem? Da vitória não, misericórdia de Deus, a resposta vem dele. A ação de doação, de se doar, de se entregar, a ação dessa parceria de ter dó e misericórdia, vem da parte de Deus, não vem da parte da pessoa. Na verdade, esse estilo de vida dos romanos, caracterizado pelo desprezo à misericórdia, bem como a hipocrisia dos judeus, ela é somente e tão somente o reflexo coerente daquilo que o homem é por natureza. Conhece gente má por aí? Conhece? Conhece pessoas más por aí? Querem matar, querem se vingar, querem fazer mal? Ele está externando o reflexo da sua natureza pecaminosa, de alguém que não foi transformado, de alguém que não foi mudado. E esse reflexo que é coerente daquilo que o homem é por natureza, isto é, caído e morto em pecado. Caído e morto em pecado. E a Bíblia vai nos dizer que uma das expressões da corrupção natural do homem é que ele é sem afeição natural e sem misericórdia. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 31. Eu quero que você leia o Romanos 1 inteirinho, para você ver quem somos nós. Quem éramos nós, sem a graça, sem Cristo, sem o reconhecimento da misericórdia. Em Provérbios 12, 10... diz que até as misericórdias dos ímpios são cruéis. Provérbios 12, 10. Que até a misericórdia dos ímpios é cruel. É cruel. Mas ao contrário disso, os verdadeiros crentes que já nasceram de novo pela obra do Espírito Santo e provaram da misericórdia de Deus em Cristo sobre as suas vidas, devem ser misericordiosos. Qual é a resposta da mudança? Qual é o resultado do novo nascimento? É ser misericordioso. Como? Como Jesus.
Ah, é? É. Eu tenho que renunciar? Sim. A vida não é sua mais. Jesus comprou tua vida na cruz. Agora você não vive para você, você vive para Ele, para a glória dEle, para louvor e honra dEle. Você tem que se parecer com Ele. Ele nos mostra então que esse é o contrário. Ser os verdadeiros crentes que já nasceram de novo pela obra do Espírito Santo e provaram da misericórdia de Deus, devem ser misericordiosos. É misericórdia que o Senhor requer dos cidadãos dos céus, dos cidadãos do reino de Deus. Lucas 6,33 ele diz: sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai Celeste. Portanto, é impossível ser cristão sem ser misericordioso. É impossível provar da misericórdia de Deus e não mostrar misericórdia aos nossos semelhantes. E semelhantes aqui, repito, não é o teu amiguinho, o teu melhor amiguinho, a tua melhor amiguinha. Semelhante é aquele que vai pisar no teu calo, aquele que vai figuradamente dar um tapa na sua cara. E aí, como é que fica? Está pronto? Está pronto? Está pronto para sofrer como Cristo sofreu? Estão prontos? Mas ficar mudo, como a ovelha foi para o matador. Está pronto para isso? É fácil ser cristão? Mas é possível para aqueles que foram transformados, regenerados, mudados pela graça. É impossível ser cristão sem ser misericórdia. É impossível provar da misericórdia de Deus e não mostrar misericórdia aos nossos semelhantes. Então, como filhos de Deus, devemos ser misericordiosos. O que então significa ser misericordioso? Primeiramente, nós precisamos definir o significado bíblico da palavra misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia se faz presente onde há sofrimento e aonde há miséria. E conforme o ensino de Jesus, misericórdia é uma expressão de amor evidenciada por um sentimento de compaixão, acompanhado da disposição, acompanhado da ação para ajudar uma pessoa sofrida. Ah, meu irmão, eu fico injuriado essas pessoas. Ah, eu amo a Cristo. Você ama a Cristo, você não consegue amar o teu irmão que está do teu lado, você vê? Como é que você ama a Cristo? Você ama a Cristo, mas está vendo que o teu irmão está sofrendo. Você não tem coragem de botar a mão no bolso e ajudar ele, sem perguntar quanto você precisa. Quem pergunta não quer ajudar, irmão. Já viu esse ditado aí popular aí fora? Quem pergunta não quer ajudar. Tem gente que tem medo de perguntar: ô meu irmão, boa tarde, você está bem? Nem pergunta, nem termina a frase, você está bem, sabe por quê? Ele morre de medo do irmão falar: não estou bem não, preciso de ajuda. Ele corre. Amor é só na palavra, ação não. O que é ser misericordioso? É você deitar no seu travesseiro quentinho hoje à noite e lembrar que tem gente que vai dormir no asfalto frio. Talvez as condições não dê para você chegar lá, mas você sofre com isso. A tua motivação, o teu desejo, como um crente, como um salvo: ô Senhor, como eu queria ajudar essa pessoa. Você ora para que Deus prepare meios para você chegar até essa pessoa. Eu ensinei os meninos a orar em casa, na hora da refeição, dizer: ore para que Deus envie os seus filhos na terra, para que o alimento chegue às pessoas que não têm. É esse sentimento que a gente tem que ter. É por isso que a nossa vida cristã não pode ser uma vida cristã irresponsável, egoísta, egocêntrica. Que a gente é egoísta: ah, meu filho está bem vestido, vai comer, está tudo bonitinho. E as outras crianças? Eu não estou falando da criança que você conhece não, da sua melhor amiga, do seu melhor amigo. Eu estou falando daqueles que você nem sabe.
O meu relógio chegou. Meu relógio chegou. Então, a misericórdia bíblica, portanto, envolve um sentimento de compaixão, bem como uma ação misericordiosa em favor do nosso próximo. Então, sendo assim, misericordioso significa sentir compaixão daquelas pessoas que estão sofrendo e agir em favor delas, a fim de aliviar as dores e o sofrimento delas. Mas a gente vai parar por aqui, porque infelizmente o tempo não nos permite. Eu tenho que cumprir a lei dos homens, que é bíblico. Mas nós continuaremos na próxima quinta-feira, na questão da misericórdia. E a minha oração é que você possa exercer esta ação de misericórdia, que o Senhor nos prepare momentos para que nós possamos contribuir, externar a nossa gratidão ao nosso próximo.